Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, nós estamos recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Região abriu 5.408 empregos em 2013. Na Folha de São Paulo, 82% dos paulistanos são contra rolezinho. No Estadão, Barbosa ataca colegas que não decretaram prisão de João Paulo. No Santa Portal, primeira noite da encenação termina com grande sucesso de público. No site do BocNews, mais de 8.900 metros cúbicos de lama são retirados de canais do município. No G1 Santos e região, MC é solto e irá responder processo em liberdade. E no portal da UOL, 82% dos paulistanos são contra rolezinho, diz Datafolha. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no próximo domingo, dia 26 de janeiro, Santos comemora 468 anos de existência. Terra que, como bem diz o seu brasão, ensinou à pátria a caridade e a liberdade. No programa de hoje, o nosso convidado, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, vai falar sobre os presentes que a população de Santos vai receber neste ano de 2014. Um ano importantíssimo, ano de Copa do Mundo, e vale lembrar que a cidade vai receber 2 seleções estrangeiras e milhares de turistas. E ano também de eleições gerais, de sucessão presidencial, de sucessão nos estados, de renovação de 1/3 do Senado da República, de renovação na Câmara Federal e nas assembleias estaduais. No programa de hoje vamos falar também da programação oficial do aniversário de Santos no próximo domingo. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Bem mais calor por aí, Paula? Bastante, viu, Chico? A previsão para esta quarta-feira é de sol pela manhã, com aumento de nuvens no decorrer do dia e possibilidade de chuva no fim da tarde por causa do forte calor. A temperatura varia entre 24 e 35 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Tráfego tranquilo nas estradas que servem à Baixada Santista. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 5 embarcações. O tempo de espera é de 20 a 25 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta nós vamos entrevistar o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. Voltamos já. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal BocNews está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro.
Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV, os melhores programas, as melhores propostas, tudo aqui. Social, JB, Estúdio Letícia, Decor News, alta qualidade, estilo. Santa Cecília TV, um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 23 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora nós vamos ver o VT do programa de hoje, a reportagem, que é sobre o Museu Pelé. Paulo. As obras do Museu Pelé estão na reta final. A construção, que teve início em 2010, deve ficar pronta antes da Copa. É o que vamos acompanhar na reportagem de Felipe Gôncola. O casarão antigo no Valongo, em Santos, está ganhando forma. Depois de 4 anos do início das obras, o Museu Pelé está na reta final da construção. Nós temos 45 dias agora para entregar a parte física da obra, tá? Estamos pintando, estamos terminando de colocar as portas, estamos deixando os pisos todos prontos, contrapiso, para receber o piso final, que é um piso vinílico, as rampas, os guarda-corpos sendo preparados para receber, vai ser tudo em vidro. Em 3 pavimentos serão instalados atrações interativas, auditório, loja de conveniência, cafeteria, entre outros serviços. Neste salão ficará grande parte do acervo do Rei Pelé. A cobertura com a estrutura de aço já está pronta. Falta apenas a colocação dos vidros. Rampas facilitarão o acesso dos deficientes físicos. A restauração de grande parte das ruínas do casarão tombado está perto de terminar. Do lado de dentro, será possível ver uma parte dos tijolos utilizados na época da construção original. Haviam poucas paredes ainda de pé, só essa aqui na frente do Valongo e para o Porto, que as paredes estavam inteiras. O resto eram meias paredes. O que foi feito? Foi feito um serviço de restauração e um serviço estrutural, travando essas paredes existentes. Erguemos uma estrutura, um esqueleto por dentro, para travar o que existia, e foi feito um complemento do prédio antigo, mantendo todas as características da época do prédio inicial. São 3 meses para executar toda essa parte, que seria marcenaria, conclusão do auditório, colocação de luminárias, que seria a parte final, a reta final de uma obra. Após isso, entra a fase da museologia, que é equipar e decorar o museu. Nesse galpão a gente tem 7 mezaninos, né, que são em lances diferentes, que vai estar montada toda a estrutura do acervo do Pelé, tá? Com a linha do tempo começando no térreo, e no outro módulo temos o auditório e também a parte de jogos interativos, de multimídia montada no outro bloco. E no centro a gente tem a bilheteria, o bar, a loja do Pelé, então vai ser toda montada aqui embaixo da estrutura de vidro. As obras começaram em 2010. O custo total estimado é de mais de 38 milhões de reais e conta com investimentos de 28 empresas. O museu era para ter sido inaugurado em dezembro do ano passado, mas uma demora na captação de recursos atrasou o cronograma da obra. Agora uma nova data está marcada e no final de maio ele deve ser entregue. A expectativa é que o local seja uma das principais atrações na época da Copa do Mundo. Com certeza, no finalzinho de maio a gente vai estar inaugurando. Muito bem, aí está a reportagem e uma boa notícia, um ótimo presente para os santistas, não é, prefeito? Nos 468 anos de existência da cidade, a entrega do Museu Pelé. Bom dia, prefeito, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico, bom dia, Rodolfo, Paula, os telespectadores de Santa Cecília. E certamente, né, no ano da Copa do Mundo, a cidade está se preparando por esse momento. Santos foi escolhida por 2 seleções que ficarão instaladas aqui durante o período da Copa, o México e a Costa Rica. E o Museu Pelé é um equipamento turístico extremamente importante. Nós estamos trabalhando para acelerar o cronograma dessas obras. Tem a parte física que foi apresentada na matéria e agora resta a última etapa, que é a museologia. Para a parte física nós conseguimos todos os recursos, a parte civil, né, de obra. Fizemos uma parceria com o governo do estado, que transferiu recursos diretos. Pela primeira vez o governo do estado colocou recursos diretos na obra e isso vai nos dar a possibilidade de concluir a parte de infraestrutura. E agora nós estamos aguardando a assinatura de um convênio com o governo federal que vai garantir os recursos para a etapa de museologia, que é essa ambientação interna, toda essa decoração do
museu, com a história do Pelé, isso que passou aqui na matéria. Nós devemos assinar nos próximos dias, estamos aguardando a ministra da Cultura, Marta Suplicy, o convênio com o governo federal, já foi autorizada a liberação do recurso, agora basta a formalização para que esse dinheiro chegue à prefeitura, para que a gente possa iniciar os processos de contratação. Estamos aí numa corrida contra o tempo para entregar essa obra no período da Copa do Mundo. E num momento importante para a cidade, vamos receber turistas aí mexicanos. O México, historicamente, é o país que mais turistas leva à Copa do Mundo. Agora, na Copa das Confederações, cada 3 turistas que vieram ao Brasil, 1 turista era mexicano. Isso é muito importante, né? A cidade vai ter uma oportunidade única, eu diria, de se projetar internacionalmente, fortalecendo as suas parcerias, as suas relações com o México, com a Costa Rica, mostrando ao mundo as riquezas da nossa cidade. E para começar esse processo de integração, nós conseguimos viabilizar uma partida que é histórica, né? É inédita, seja pelo fato de primeira vez que 2 seleções jogam naquele que é um dos maiores templos sagrados do futebol mundial, que é a Vila Belmiro. Rodolfo, como um conhecedor da nossa cidade, profundo conhecedor da história, Santista de nascimento, conhece bem a importância da Vila Belmiro. É a primeira vez que 2 seleções se enfrentam na Vila Belmiro. Vamos ter no aniversário da cidade, Brasil e México, sub-21, domingo, né, prefeito? Domingo, Brasil e às México. 5 horas. E a entrada gratuita, nós distribuímos os ingressos nos postos aí da prefeitura. Em 48 horas se esgotaram todos os ingressos, então nós devemos ter aí casa cheia, a população vai participar dessa importante festa comemorando o aniversário da cidade, preparando a cidade para a Copa do Mundo. No clima de Copa do Mundo. Rodolfo Amaral, bom dia. Obrigado pela presença mais uma vez, Rodolfo. Bom dia, Chico. Bom dia, prefeito. Bom dia, Paula. Eu aceito a provocação, prefeito. Joguei, inclusive, na Vila Belmiro durante o período que joguei no Santos. Assisti à despedida do Pelé e fico muito contente, principalmente com essa obra do Museu Pelé, porque creio que é muito mais importante do que esse momento, que é evidentemente importante da Copa, da inauguração aí, às vésperas da Copa. Eu creio que o Museu Pelé vai ser um pontapé definitivo aí no processo de revitalização do centro. Eu acho que a importância dele nos próximos anos, quer dizer, a visibilidade que o museu vai dar para o centro da cidade, junto com as obras da Petrobras, do hotel que lá está se instalando, eu creio que nos próximos anos a tendência é que o centro da cidade tenha novamente uma valorização, como teve em décadas passadas. Sem dúvida nenhuma. E a questão é a seguinte, o Museu Pelé, antes da Copa, será, eu não tenho dúvida nenhuma, será o maior atrativo do Brasil durante a Copa do Mundo, prefeito. Com certeza, por isso nós estamos fazendo todo esforço. É bom ressaltar aqui que nós dependemos desse convênio com o governo federal. Não foi assinado ainda, prefeito? Não. O que está acontecendo? Nós tivemos a autorização, a liberação de recursos, o compromisso do ministro do Turismo, tivemos uma audiência com o Pelé, inclusive, e com o ministro do Turismo, pleiteando, os recursos foram autorizados. Agora resta a parte formal, né? A parte burocrática, para que a gente consiga assinar. A Prefeitura de Santos apresentou toda a documentação necessária, todo o projeto relacionado ao museu, e só com esses recursos é que nós conseguimos fazer a parte de museologia, que é essa parte de ambientação interna, parte de marcenaria, decoração, mas tenho convicção de que o governo federal, que se mostrou sensível na liberação do recurso, também está contribuindo para que a gente possa assinar isso o mais rápido possível, iniciar os processos de contratação e entregar a obra completa. Esse é o objetivo. Muito bem. Prefeito, o senhor falou anteriormente que teremos o Brasil e México na Vila Belmiro por conta das comemorações do aniversário da cidade, no domingo, 468 anos de existência da cidade. Que outros eventos nós teremos por conta da programação, prefeito? Olha, nós estamos numa programação intensa durante essa semana de aniversário da cidade. Chico, ontem inauguramos uma casa de acolhimento para as pessoas em situação de rua, especial, direcionada às mulheres com filhos, as mulheres que estão nas ruas, chamada Casa das Anas, uma parceria do Poder Público, uma ONG, a Vidas Recicladas, da Igreja Bola de Neve. Essa inauguração foi feita ontem, atendendo mães, mulheres que se encontram em situação de rua, que isso é um grave desafio, um grande desafio que nós temos na nossa cidade. Hoje estamos entregando um CRAS, um Centro de Referência em Assistência Social, também na zona da Orla, ali na Praça Visconde de Ouro Preto, a praça ali atrás do PS da Zona Leste, mais um equipamento social. Vamos inaugurar um terceiro equipamento social, que é uma residência inclusiva para as pessoas com limitações, com deficiência. Será inaugurado amanhã, então são 3 equipamentos sociais
entregues durante essa programação de aniversário. Vamos iniciar as obras, já início de obra, no sábado de manhã, do Centro Cultural da Vila Progresso, equipamento aguardado há muito tempo pela comunidade do Morro. Vamos iniciar no sábado pela manhã. Entregamos ontem a terceira policlínica no novo formato, com infraestrutura diferenciada, ampliação de equipe de atendimento no Monte Serra. A policlínica do Monte Serra foi aberta ontem, um espaço público próprio, totalmente readequado para atender a comunidade dessa região da cidade. E no domingo vamos aí iniciar a obra, duas grandes obras importantes, não aguardadas pela população. A primeira são as obras do Hospital dos Estivadores. Estamos assinando contrato amanhã, a licitação foi homologada, concluída. Amanhã assinatura de contrato, domingo, no dia do aniversário da cidade, teremos a presença aqui do governador. O governador vem visitar a cidade. Essa parceria é uma parceria com o Estado, os recursos para reforma, ambientação do hospital são do governo do Estado de São Paulo. Então vamos iniciar as obras dos estivadores e vamos também iniciar as obras do Conjunto Habitacional Tancredo Neves, que é o maior projeto habitacional desenvolvido da cidade nos últimos 30 anos. São 1.120 unidades habitacionais que também nós vamos começar essas obras no próximo domingo. E estamos na fase final também, nos próximos dias, devemos já publicar o edital da segunda fase do programa Santos Novos Tempos na Zona Noroeste. A primeira fase está em execução, contemplando os bairros do Rádio Clube, Castelo e Sabuó, um investimento de 137 milhões e meio de reais. Quando essas obras estiverem concluídas nessa primeira fase, vão acabar com os alagamentos, enchentes nesses 3 bairros. E agora a segunda etapa, que contempla outros bairros da Zona Noroeste, nós vamos lançar nos próximos dias um investimento na ordem de 300 milhões de reais nessa segunda etapa. É o maior volume de obras que a Zona Noroeste está recebendo na sua história recente. São medidas importantes, projetos estruturantes, que foram todos eles elaborados, projetados para que a gente pudesse agora realmente colocar essas obras em prática, que é o que a população aguarda. Muito bem. Rodolfo Amaral. Bom, prefeito, eu tenho vários assuntos aqui para tratar com o senhor, mas eu queria dar preferência a um que chamou a atenção há um mês atrás, o anúncio da prefeitura de que o município devia para a Sabesp, deve para a Sabesp algo em torno de 200 milhões de reais. Confesso que fiquei perplexo com essa informação, porque quando eu fui secretário em 97, essa dívida era de apenas 6 milhões de reais. Mas toda vez que se fala em Sabesp, prefeito, se fala por um ângulo diferenciado. E eu gostaria de tratar essa questão por outro lado, até porque o senhor certamente nos próximos meses definirá aí se assina ou não o convênio com a Sabesp de concessão de fato. Eu levantei nos últimos 18 anos, prefeito, a Sabesp faturou no município de Santos, em valores atualizados, a importância de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Para se ter a dimensão da importância desse faturamento, ele foi equivalente a 96,5% do que o município arrecadou de IPTU em igual período. Eu li nos jornais que o senhor pretende negociar essa dívida nesse pacote da renovação, talvez recebendo algumas áreas, mas como essa concessão será por cerca de 30 anos, renovável por mais 30, e São Paulo, capital, negociou 7,5% para um fundo municipal ambiental e mais 13% de investimentos, ou seja, 20,5% de taxa, obrigando a Sabesp a investir na capital, e Santos, do ponto de vista per capita, empata com Barueri, é a segunda, praticamente as duas estão juntas, em termos de arrecadação per capita da Sabesp no estado de São Paulo, portanto tem condições de negociar melhor até com a Sabesp. 20% num faturamento aí dos próximos 30 anos previsto de 7 bilhões e meio de reais, daria aí algo em torno de 1 bilhão e meio de reais. O que pensa a prefeitura, quais são os números da prefeitura para essa negociação, como ela se dá, vai ter audiência pública, como é que a prefeitura formatou essa negociação? Olha, Rodolfo, essa é uma questão extremamente importante para a cidade, uma das maiores dívidas contraídas pela cidade. É importante colocar que existe uma ação judicial com trânsito julgado, então já reconhecendo a existência dessa dívida que gira em torno de 200 milhões de reais. E isso, obviamente, que acaba sendo
um fator impeditivo e negativo. Quando a cidade, por exemplo, se credencia a receber financiamento e essa dívida é observada, isso é um fator desfavorável para a cidade. Então, nós estamos buscando, dentro desse processo de negociação, inicialmente a negociação que estava sendo conduzida era uma negociação para que essa dívida fosse parcelada em 99 meses, 100 meses, 120 meses, e nós estamos conduzindo essa negociação para que a dívida possa ser liquidada, né, com a negociação. Esse é um ponto em relação à dívida, a liquidação da dívida com essa concessão durante esse período de 30 anos, com a lei que está aprovada pela Câmara. Nós fizemos algumas adequações na lei, inclusive uma delas, a mais importante que nós fizemos no ano passado, é de que não é obrigatório que a Sabesp amortize os investimentos que serão feitos no decorrer dessa primeira etapa, porque isso geraria uma pressão na tarifa. Então, ou seja, os investimentos que a cidade receberia à custa de um aumento da tarifa para a população. Então, nós tornamos possível a absorção de parte, né, dos investimentos na vigência do contrato e não obrigatória. Essa foi a principal alteração que nós fizemos, porque nós estamos conduzindo a negociação de uma outra forma. Então, a dívida nesse ponto. A outra questão é, logicamente, um recurso, né, importante para investimento em valores absolutos e imediatos, porque obras como essa, nós temos aí essa segunda etapa do Santos Novos Tempos, que vai consumir 300 milhões de reais. É evidente que o município não tem esse recurso. Então, nós temos aí uma fonte de recurso federal, que já tinha sido obtida pelo governo passado, um recurso do PAC, mas que corresponde a metade desse valor. Então, nós temos que buscar a outra parte. E boa parte virá dessa negociação desenvolvida com a Sabesp. E um outro ponto importante é que nós colocamos um outro fator na negociação, é que o município, porque esse faturamento que você coloca é um faturamento que ele é estimado. Ele pode oscilar, pode ser inclusive ampliado, pode aumentar. Então, o que nós queremos é uma participação percentual no faturamento da Sabesp, que o município se torne sócio da Sabesp nessa operação. Que no ano passado foi de 243 milhões de reais. Exatamente. Então, o que o município quer? A movimentação da Sabesp, o faturamento vai aumentar. O município quer ter uma participação nessa receita, para que a gente possa ter recursos para investimento. Além disso, negociar condições. Hoje nós temos uma despesa com conta de água na prefeitura entre 800 e 1 milhão de reais. Existem muitos programas da Sabesp que o município não pode acessar por estar inadimplente. E se o município acessar, tem descontos na ordem de 25%, 30%, 40% no valor da conta de água mensal. Mas então, acertando a negociação, já pode entrar exatamente, nesse o fato programa. De estar adimplente, claro, liquidando a dívida, pagando em dia, nós vamos pagar uma conta de água menor. Além do que, nós estamos negociando também que a Sabesp possa assumir algumas contas de água, que nós entendemos que é adequado, como a do chuveirinho, por exemplo, que responde por um valor significativo. Então, esses pontos são pontos que estão dentro da negociação que a Prefeitura está fazendo com a Sabesp. Prefeito, antes de chamar o intervalo, eu queria deixar uma pergunta ao senhor com relação ao VLT, o veículo leve sobre trilhos, que vive, mais uma vez, um impasse em função de uma liminar concedida pela Justiça a uma medida cautelar interposta pelo Ministério Público com relação ao traçado do VLT em Santos, especificamente na Avenida Francisco Glicério. E a respeito disso, eu gostaria que o senhor comentasse, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação.
Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 23 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista consultor econômico Rodolfo Amaral. Prefeito, e a questão do VLT? Há risco das obras serem definitivamente paralisadas, prefeito? Olha, Tiago, nós esperamos que não, nós estamos trabalhando muito para que isso não ocorra, né? Nós acreditamos que a decisão judicial não se discute, se cumpre, né? Então nós estamos... o MTU cumprindo a decisão judicial que existe liminarmente e buscando os recursos jurídicos aí para comprovar a importância de executar o projeto da maneira como ele está colocado. O VLT é um projeto discutido na região há quase 2 décadas, né? Amplamente discutido, debatido. Essa questão mesmo do traçado é uma questão também discutida há bastante tempo. A licença foi expedida em 2009. A Câmara aprovou um projeto de lei em 2010, desafetando o canteiro central para que a MTU pudesse utilizar o canteiro central para a implantação do VLT. Enfim, passos importantes foram dados, o processo licitatório, e agora nós estamos numa fase que é a fase que a população mais aguarda, todos nós, né? Que é a fase da obra. E o VLT está com 46% das obras concluídas, quase metade das obras concluídas. Então a gente lamenta que isso venha acontecer nesse momento e vamos trabalhar para que exista uma solução com bom senso, com equilíbrio e nós consigamos aí de fato retomar as obras e entregar as obras à população. Que o pior prejudicado, sem dúvida o mais prejudicado com uma paralisação como essa, é sem dúvida alguma a população, né? Claro. Porque essa é uma obra que o maior impacto ambiental que é causado é o desconforto, o transtorno durante o período de obra. E na medida que a obra fica paralisada, esse período de desconforto, ele se amplia, né? Se multiplica. Então, por isso é muito importante que a gente possa encontrar uma solução e retomar o VLT, que vai ser muito importante para essas 100 mil pessoas que hoje fazem esse deslocamento entre Santos e São Vicente, que todos os dias tem que acordar mais cedo muitas vezes, que ficam nos ônibus durante mais tempo, que terão a oportunidade de usufruir de um transporte público com mais qualidade, com mais eficiência. Então o VLT é uma prioridade absoluta e é uma obra que une as 3 esferas de governo. Importante que se ressalte isso. O governo federal, para financiar a obra, aprovou o projeto da forma como ele está, né? Com canteiro central, com todo o detalhamento. O governo do estado é o empreendedor, é quem está fazendo a obra. E, obviamente, o governo municipal, tanto a gestão anterior quanto essa, aprova e valida essa como a melhor alternativa para a cidade. Não, e, tecnicamente, todos os técnicos da Prefeitura, do Governo do Estado, da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, da CETESB, enfim, de todos os organismos entendem que o melhor traçado é pelo canteiro central. No entanto, a polêmica é se vai ficar no canteiro central da Francisco Glicério ou na antiga linha férrea, como quer o Ministério Público. Rodolfo Amaral, nós já falamos bastante sobre isso, mas o imbróglio permanece. Continua, Rodolfo. Eu não me surpreendo. Tudo que vem do Ministério Público, eu não me surpreendo mais. O Ministério Público, pela concepção dele, em geral, vem prejudicando, eu diria, a região em muito, com as suas limitações territoriais que temos em todas as cidades, e o desenvolvimento da região estará comprometido para os próximos anos, até porque a cada década nós precisamos de ter 100 mil novos domicílios e não temos áreas para construir, não temos áreas para absolutamente nada. Mas, enfim, a justiça está lá. Vamos aguardar, né? Eu queria, Chico, perguntar mais uma questão para o prefeito, que deve ser definida aí logo após o recesso dos tribunais, no caso do Supremo Tribunal Federal, que está analisando uma questão que preocupa muitos municípios brasileiros e Santos é um deles, que é a redução do prazo aí de pagamento de precatórias de 15 anos para 5 anos.
se isso ocorrer, se prosperar, e a tendência pelas votações dos ministros é que isso prospere, logo a partir de março, o município de Santos será aí, provavelmente, Santos e Guarujá principalmente, surpreendidos com pagamentos anuais superiores a 50 milhões de reais. Eu queria saber como é que o prefeito está se preparando para essa coisa, para essa notícia ruim. Olha, esse tipo de medida, né, gera um comprometimento maior, né, nas receitas municipais. Todos nós temos acompanhado as medidas, inclusive, semana passada nós tivemos uma matéria interessante no Jornal Estado de São Paulo mostrando o custo das desonerações promovidas pelo governo federal para os municípios, ou seja, medidas que são anunciadas pelo governo federal, como estímulo à economia, como a questão do IPI, por exemplo, para os carros, que acaba gerando comprometimento nas receitas municipais através do FPM. Perdas significativas. Isso para os mais de 5.500 municípios do Brasil. Isso vai comprometendo as receitas municipais. Do meu ponto de vista, isso não fortalece a democracia, porque isso acaba gerando uma centralização dos recursos, né, no governo federal. Do ponto de vista democrático, não é interessante esse fortalecimento, e sim uma equiparação, uma distribuição. E essa é mais uma decisão, obviamente que não é política, uma decisão, como você colocou, judicial, essa discussão dos tribunais, mas que vem para contribuir no sentido de comprometer a receita dos municípios. Aqui no caso da Baixada Santista, os municípios mais afetados serão Guarujá e Santos. A prefeita Antonieta está representando, né, os municípios na Frente Nacional de Prefeitos, na FPM, fazendo um trabalho focado nesse tema específico. Tem articulado visitas, encontros com os próprios ministros, expondo as dificuldades e as limitações que os municípios têm para cumprir essas decisões judiciais. Porque é muito fácil, Rodolfo, muitas vezes algumas decisões que são colocadas sem o conhecimento da realidade local, das necessidades do comprometimento das receitas municipais. Eu diria que essa decisão, no caso de Santos, vai dificultar bastante a nossa realidade. Em alguns municípios, eu diria que pode até inviabilizar, né, a receita e a necessidade dos municípios. Então, vamos aguardar a decisão e nos preparar para isso. Prefeito. Aliás, só uma curiosidade dentro disso que o prefeito falou, e aproveitando a própria área de saneamento. Quando foi modificada a Lei Complementar 116, foi editada, que trata da cobrança de ISS, Chico, o ex-presidente Lula proibiu que se cobrasse ISS sobre a área de saneamento. Então, por exemplo, a Sabesp não paga ISS para nenhum município e nenhuma outra empresa que opera o sistema de saneamento. Mas ela paga 7,6% de COFINS, 1,65% de PIS/PASEP, 1% de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, ou seja, para o governo eu posso pagar 10%, para o município eu não posso pagar 5%. Nada. Como sempre, o município é onde tudo acontece, onde a população, afinal, como diria o saudoso governador Franco Montoro, né? Ninguém mora no Estado nem na União, né? São figuras jurídicas abstratas, as pessoas moram nos municípios, é aqui que as pessoas moram, é aqui que as pessoas encontram o prefeito, o vereador, enfim, o deputado, e que são cobrados diariamente sobre isso. Prefeito, nós teremos provavelmente agora na reforma ministerial mais 2 santistas aí ocupando funções estratégicas no governo federal. O professor Arthur Quioro, que inclusive é professor aqui da Universidade de Santa Cecília, na pasta da saúde, substituindo o ministro Alexandre Padilha, que será candidato ao governo de São Paulo, e o ministro Aloysio Mercadante, como chefe da Casa Civil. Em que medida essa modificação, esses 2 santistas no Ministério, neste ano importantíssimo, ano inclusive eleitoral, prefeito, podem contribuir na luta dos municípios, nessa luta, por exemplo, que o Rodolfo acabou de se referir? Sempre isso é muito importante. Primeiro, é gratificante, né, ter 2 santistas, né, em pastas extremamente importantes, das mais importantes da nação, na Casa Civil, na área da saúde, que é hoje o maior desafio no Brasil. E no caso da saúde, o professor Arthur Quioro extremamente preparado, né, uma pessoa que conhece o tema com bastante profundidade, inclusive nosso funcionário da Prefeitura Municipal de Santos.
enfim, tem uma folha de serviços prestados importante. A gente fica muito feliz com essas escolhas, né, e com a possibilidade da região também se beneficiar com essas escolhas, porque evidentemente que são, no caso da saúde, o professor Arthur, como ele leciona aqui na universidade, conhece a realidade da Baixada Santista. Recentemente tivemos aqui um encontro, inclusive na Unisanta, quando da visita do ministro Alexandre Padilha. É alguém que conhece com profundidade a realidade de Santos e todas as cidades da Baixada Santista e poderá, através do Ministério da Saúde, nos auxiliar muito, né, na superação de desafios, né, na viabilização de recursos para que a gente possa melhorar a saúde da Baixada Santista. Discutir temas importantes com a revisão do Teto SUS, que é uma necessidade não só da Baixada, mas do Brasil inteiro, uma necessidade dos municípios. Acho que a gente fizer uma análise em termos de Brasil, de São Paulo, o grande desafio apontado pela maioria absoluta dos prefeitos será a área da saúde. E é muito importante alguém que tem esse conhecimento profundo, que tem essa sensibilidade para, junto com os municípios, fazer um trabalho extremamente importante. E que conhece a realidade, como, por exemplo, da nossa Santa Casa. Com certeza. Agora com um novo provedor, Félix Ballerini, que era vice-provedor, substituindo o provedor Manuel Lourenço das Neves. E a situação da Santa Casa é uma situação realmente dramática. Delicada, em função da Santa Casa e dos demais hospitais filantrópicos, enfim, em função exatamente do teto SUS, porque 60%, a diária do SUS só consegue cobrir 40% dos gastos hospitalares, 60% fica de prejuízo para essas entidades, prefeito. Com certeza, essa necessidade de aporte de recursos, de ampliar os recursos para custeio, né, que essa é a grande dificuldade, é o grande desafio das Santas Casas, é uma necessidade do Ministério, do governo estadual, dos governos municipais. Nós temos que nos somar. Santa Casa de Santos tem imensas dificuldades, é a primeira Santa Casa do país, e a Prefeitura tem trabalhado muito para estreitar essas parcerias, ampliar a participação dentro da realidade da Santa Casa, e tenho certeza que o professor Arthur não vai medir esforços, né? É o que esperamos. Para que a Santa Casa possa viver dias melhores. É o que esperamos, prefeito. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, eu vou aproveitar em um embalo aí da área da saúde. Também concordo que o Arthur Quioro vai contribuir muito, conheço ele pessoalmente, conheço as qualidades do seu trabalho, seu conhecimento sobre o SUS, talvez um dos profissionais que mais domine a legislação sobre o SUS no país. Então está em boas mãos aí o Ministério. Justiça seja feita, o governo deu um grande avanço no ano passado, no caso dos hospitais filantrópicos, aprovando a lei do ProSUS, que permite uma moratória aí de 15 anos com relação a dívidas fiscais e trabalhistas. Isso vai aliviar a Beneficência Portuguesa, a Santa Casa e 2.100 hospitais filantrópicos em todo o país. Mas o que eu queria questionar o prefeito é o seguinte: o senhor anunciou há pouco aí o início de obras do Hospital dos Estivadores, mas eu confesso que até agora, ainda bem que isso vai ocorrer só daqui a 2 anos, a abertura oficial do hospital, não vejo uma equação possível de ser financiado um hospital de 220 leitos, que na minha visão vai custar mais de 100 milhões de reais por ano, conseguir ser financiado apenas pelo município. Quer dizer, qual vai a equação que a prefeitura está montando para, na hora que tiver que abrir as portas, ter como custear esse hospital, porque hoje, por exemplo, a prefeitura manda em torno de 68 milhões do SUS que recebe para a Santa Casa, 10 milhões para a Beneficência Portuguesa, 10 milhões para a FIP, quer dizer, praticamente o dinheiro do SUS que vem às suas mãos vão para os demais hospitais, não ficam com ela. Como é que vai ser essa equação? Prefeito, o senhor responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você.
O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 23 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista consultor econômico Rodolfo Amaral, que no bloco anterior o prefeito deixou uma pergunta a respeito do custeio do Hospital dos Estivadores de Santos. Como é que a prefeitura vai fazer para custear as despesas do hospital quando ele estiver funcionando plenamente? Olha, Chico, Rodolfo, esse é um desafio importante. Durante o ano de 2013, a prefeitura trabalhou na elaboração de projetos arquitetônicos, executivos, toda a parte de concepção do hospital. Isso foi feito, fizemos também a licitação e estamos iniciando a obra agora no começo de 2014. 18 meses de obra, estimamos aí 6 meses mais após a conclusão da obra para equipar o hospital, ou seja, em 24, daqui a 2 anos o hospital estará com as portas abertas funcionando. E nós vamos, durante esse período, buscar recursos para financiamento do hospital. Não há possibilidade, como o Rodolfo colocou com propriedade, de financiar esse hospital com recursos advindos do orçamento municipal, né, do Tesouro Municipal. Nós teremos que ter a parceria do governo estadual. Aliás, já temos a parceria do governo estadual para a obra, porque a obra está sendo custeada pelo governo do estado. Existe também um compromisso do governo do estado de ajudar no custeio do hospital. Sim. Esse compromisso já existe, uma solicitação que nós apresentamos ao governador Geraldo Alckmin, que se comprometeu a participar com recursos do custeio do hospital. E vamos, certamente, a primeira audiência que eu pedirei em Brasília com o ministro Arthur Chioro é justamente com esse objetivo, né, de levar... Ele conhece bem a questão dos estivadores, né? Conhece bastante, sabe das dificuldades de se manter um hospital desse porte e sabe principalmente da necessidade que Santos e toda a região tem de um hospital desse porte, de ampliar o número de leitos, né? Nós temos no sistema de saúde de Santos, na nossa rede, os últimos números mostram que quase que 1/3 dos atendimentos são atendimentos feitos para cidadãos das cidades do entorno, de fora de Santos. Então, o hospital certamente vai ser uma referência regional. Claro. E é muito importante que tanto o governo federal quanto o governo estadual possam nos auxiliar na manutenção, no custeio. Devido a essa necessidade da importância do hospital, eu tenho otimismo de que o governo federal, que já sinalizou positivamente, o governo estadual, que já concretamente se disponibilizou a colocar recursos, vão apoiar o município de Santos para que a gente possa abrir o hospital e manter as atividades que são importantes para a população. Rodolfo Amaral. Prefeito, a Prefeitura divulgou recentemente no Diário Oficial do município o esforço que vem fazendo na contenção de determinadas despesas para equacionar as contas da cidade e entre essas incluiu aí, entre o êxito, incluiu uma redução aí na parte de locação de imóveis, que a Prefeitura hoje tem mais de 100 imóveis alugados. Eu vejo que falta no âmbito federal da Caixa Econômica, e não vejo dificuldade para isso, mas falta uma legislação que permitisse que a Caixa Econômica Federal financiasse imóveis, a compra de imóveis pelos municípios para que incorporasse ao seu patrimônio. Até porque cidades como o caso de Santos não tem como expandir, não tem opções de terrenos e coisas do gênero. Não seria o caso de tentar conseguir com o governo uma linha de financiamento, adquirir esses imóveis? Porque em 15 anos, aí pagando 12 milhões de aluguel, são 180 milhões de reais. Daria para, com esse dinheiro, comprar esses imóveis e incorporar o patrimônio. A Prefeitura pensa em fazer alguma coisa nessa direção? Como é que é esse tipo de ação? Olha, Rodolfo, além de pensar, nós já estamos fazendo, né? Conseguimos viabilizar
uma compra direta de um imóvel importante na cidade, a sede da CPFL, ali na Praça dos Andradas, que nós fizemos uma negociação onde vamos pagar esse imóvel em 30 meses, né? Quase 3 anos, né? E vamos fazer justamente isso. O dinheiro que hoje a Prefeitura gasta com locação de determinadas repartições, só na Secretaria de Educação é uma alocação de mais de R$40 mil. Nós vamos, com esse recurso, transferir a Secretaria de Educação para esse prédio, além dela, outras repartições, e com isso pagar a parcela correspondente à compra do imóvel. Ao final desse período, nós vamos ter, com um pouco mais de investimento, esse imóvel como próprio da Prefeitura. Além disso, né, essa questão de financiamento é muito importante. Nós fizemos um pedido formal ao Banco do Brasil. A Prefeitura hoje tem um valor de um comodato, de uma locação que acaba sendo paga no prédio do Banco do Brasil. E nós pedimos justamente isso, uma linha de crédito do próprio Banco do Brasil para que a Prefeitura possa adquirir aquele espaço e que o valor que hoje é pago a título de comodato, condomínio, aluguel, enfim, possa ser revertido em prestação e ao final disso a Prefeitura fique dona desse imóvel. Nós estamos fazendo um processo de enxugamento das locações porque nós entendemos que há necessidade de que o município tenha próprios públicos adequados, preparados para os servidores públicos e que esse gasto, né, de custeio da locação, com essas economias, nós podemos aplicar esses recursos em outras áreas. Esse ano nós economizamos aí algo em torno de 13,5% nos valores expendidos a título de locação, uma economia bastante importante. E agora, com a aquisição desse próprio e de outros próprios municipais que nós estamos negociando, a própria negociação com a Sabesp pressupõe a transferência de algumas áreas, né, da Sabesp para o município. E nessas áreas nós pretendemos edificar, construir repartições públicas para que a gente possa eliminar esses custos de locação. E gastando mais com essas despesas meio, com essas despesas da máquina, nós teremos mais recursos para utilizar com o cidadão. Esse é o objetivo, gastar menos com a máquina e mais com o cidadão. Por isso, no primeiro dia de governo, nós lançamos o programa de eficiência total, que tem esse objetivo, reduzir esse tipo de despesa. Locação, as contratações via Lei 650, nós reduzimos as contratações nesse ano em 39%. Né? Nosso patamar de contratação via Lei 650, por exemplo, é um patamar comparável a 20 anos atrás, em termos de prefeitura. Isso é muito importante, né? Essas despesas que a gente possa reduzir e fazer esses grandes investimentos. A cidade passa por um ciclo de investimentos extremamente importante. É sabido por todos que para obter esses financiamentos, essas parcerias, a cidade precisa fazer a sua parte, precisa ter recurso próprio para isso. Senão, por exemplo, a gente está obtendo um financiamento de 290 milhões para as obras da entrada da cidade, teleférico, e para isso a cidade, além de ter a capacidade de endividamento, precisa aportar recursos de contrapartida, nesse caso 21 milhões de reais. No Santos Novos Tempos, estamos fazendo a primeira fase 137 milhões e meio, 70 milhões Banco Mundial, 67 milhões e meio Tesouro, Fonte 1, recurso do município. Então o município, para fazer as grandes obras, as grandes intervenções e também as pequenas, que são importantes, a manutenção, a conservação do dia a dia, cuidar da nossa cidade, né, que é um orgulho de todo santista, a prefeitura precisa ter capacidade financeira para isso. Por isso, essa contenção de despesas que nós estamos fazendo. Prefeito, na esteira dessa discussão, o senhor pensa numa reforma administrativa, como o senhor chegou a cogitar o ano passado? Sem dúvida, esse ajuste da máquina ele é um ajuste natural e consequência do processo de administração, do processo de gestão. Sim. Nós faremos ajustes e sempre pensando nessa otimização, nessa eficiência da prefeitura para que a gente possa oferecer melhores resultados. Acho que o desafio de melhorar a qualidade do serviço público é um desafio que é imposto não pelo governo, mas pela população, que clama Sim. por isso, né? É uma necessidade, uma demanda apontada pela população. E para isso a prefeitura tem que, de uma forma dinâmica, frequente, a todo momento, se preparar. Isso passa por ajustes administrativos, que devem ser feitos obedecendo essa lógica, né, de redução, jamais de ampliação de espaços, de criação de cargos, de aumento de despesa. Ao contrário, tudo que vier deve vir para reduzir, para que a gente possa fazer com menos mais. Significa que pode haver extinção, a redução, a diminuição de secretarias, a fusão de secretarias? Olha, o que eu poderia te dizer é que criação, ampliação, extensão não ocorrerá. Isso está absolutamente descartado, né? Nós
evidentemente, podemos reorganizar a máquina administrativa de maneira que ela possa se tornar mais eficiente. Mas qualquer criação de cargo e ampliação de espaço está totalmente descartada. Rodolfo, temos ainda 2 minutinhos, por favor. Prefeito, a questão da utilização das OS também foi muito criticada aí por segmentos da imprensa. Eu confesso que sou defensor desse sistema, mas me chamou a atenção, eu peguei o orçamento já de 2014 da Prefeitura de Santos e verifiquei só que de contratos de serviços terceirizados em curso, previsto para 2014, a Prefeitura de Santos tem uma programação aí de dispêndio em 2014 de 453 milhões de reais. Evidentemente está aí o contrato do lixo no meio, que só ele é mais de 100 milhões de reais. Eu pergunto, mas com uma conta desse tamanho, ainda há espaço para contratar o OS? Olha, nós temos o administrador público, tem que ser criativo, né? Ele não pode se limitar a administrar a cidade diante de uma realidade que é difícil, né? Uma realidade de superação. Então nós temos que buscar parcerias, buscar recursos do governo federal, recursos do governo estadual, recursos internacionais, e é isso que nós fizemos dentro do primeiro ano de governo. Inclusive, é isso que dentro do orçamento de 2014 vai nos dar a possibilidade de ampliar a nossa capacidade de investimento de uma maneira bastante significativa. Nós fizemos boas parcerias, né, com o governo federal, com o governo estadual, com o próprio Banco Mundial, um organismo internacional extremamente importante. E se a gente se limitar à realidade municipal, certamente muitos serviços não serão ampliados, outros não serão implementados. Então nós estamos fazendo a nossa lição de casa, fazendo a nossa parte com essas economias que são importantes dentro da nossa realidade, mas buscando parcerias para que a gente possa melhorar a qualidade do serviço público, ampliar na saúde, por exemplo. Nós teremos, com essa reorganização do sistema, não é só a reabertura do hospital, a abertura do Hospital dos Estivadores, mas também a instalação das UPAs, né? As UPAs nós vamos ter, hoje Santos não tem nenhuma, nós vamos ter 3 novas UPAs. A UPA que vai substituir o Pronto-Socorro Central já está em construção e é um bom modelo de parceria, porque a Prefeitura vai ter um equipamento que vai substituir o Pronto-Socorro Central, tem 3 vezes o tamanho do Pronto-Socorro Central, o triplo de tamanho do Pronto-Socorro Central, todos os ambientes climatizados, uma infraestrutura moderna, e nós não vamos gastar um centavo de dinheiro público, um investimento de 25 milhões de reais, feito por uma fundação local, Fundação Lusíadas. Então nós vamos buscar alternativas de parceria, fazer parcerias público-privadas, aprovamos uma lei na Câmara no ano passado com esse objetivo, a lei das OS, enfim, buscar alternativas para que a gente possa fazer uma gestão mais eficiente e atender com mais qualidade do cidadão. Esse novo PS Central vai funcionar ali na rua Joaquim Távora, nas imediações da Beneficência Portuguesa. Prefeito, nós teríamos mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. E eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço você, Chico, Rodolfo, a Paula, e cumprimentar a nossa cidade e o maior patrimônio da nossa cidade, que são os santistas, a nossa população, por esses 468 anos de uma linda história. É verdade, 468 anos a serem comemorados no próximo domingo, dia 26 de janeiro. Muito bem, chegamos ao final. Muito obrigado, prefeito Paulo Alexandre Barbosa, muito obrigado ao Rodolfo Amaral, o nosso comentarista mais uma vez, a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8 horas e 5 minutos. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.